Olá! Que bom ter você aqui conosco no nosso podcast Observatório de Segurança Pública, Diálogo, Formação e Saúde. Eu sou a professora Zenite de la Brida, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Sergipe. E sou coordenadora também do Observatório Temático em Segurança Pública e Formação Policial. Este canal de troca nasce para tornar as discussões do nosso primeiro fórum sobre formação em segurança pública e promoção de saúde, que foi realizado em novembro de 2025, ainda mais acessíveis e vivas. O encontro foi sediado na Cadepol e foi um marco. Uniu as polícias civil, militar, científica e penal, corpo de bombeiros, além das secretarias de Segurança Pública e de Justiça de Sergipe, bem como o Ministério Público de Sergipe. Contamos também com o apoio fundamental do Ministério da Justiça, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, da USP, totalizando 22 instituições parceiras e presentes. Nossa conversa aqui quer transformar em áudio e difundir um pouco do que foi discutido no fórum, que tratou sobre o aumento da qualificação profissional em segurança pública, aliado à promoção da saúde de todos que trabalham na área no estado de Sergipe. Tema este que toca todas as corporações de segurança pública em nosso país. Para transformar essas discussões em áudio e, esperamos também que em ação, neste episódio recebemos o Sr. Alisson Nivaldo Santos Silva. Ele é oficial investigador de polícia lotado na Academia da Polícia Civil de Sergipe, a Cadepol. Muito obrigada, Alisson, por aceitar o desafio de construir esse diálogo conosco. Seja muito bem-vindo. Para começarmos, passo a palavra para você com duas perguntas em uma. Como você apresentaria, brevemente, a atuação da sua corporação para quem nos ouve e qual o principal impacto que a Polícia Civil gera hoje na segurança pública do nosso estado? Boa tarde, professora. Eu que agradeço o convite de estar aqui. Na verdade, é bem surpreendente, né? E impactante para mim. Na verdade, eu não esperava, mas eu não esperava tantos frutos daquele observatório, daquele seminário. Agradeço o convite, agradeço a parceria. Me apresentando, eu sou Alisson, bem como você falou. Eu sou agente, porque agente é o antigo nome, na verdade, é oficial investigador de polícia desde 2002. Então, vai fazer agora 24 anos. Sou psicólogo de formação desde 2006 e hoje eu tenho atuado tanto na psicologia dentro da nossa academia, no suporte aos alunos, como também na coordenação administrativa e pedagógica do nosso curso de formação e dos outros cursos, não só de formação, mas de todos os cursos de capacitação que acontecem rotineiramente na nossa academia, dentro da nossa academia de polícia. E é sempre um prazer estar podendo discutir sobre esse tema. A Polícia Civil, ela se confunde muitas vezes com a história da própria cidade de Aracaju, né? A polícia sempre fez parte de todos os processos de formação da cidade mesmo, entendeu? E é difícil dissociar uma sociedade sem a polícia de uma forma geral. O objetivo da Polícia Civil é uma polícia judiciária. Então, ela tem muito menos responsabilidade no sentido da prevenção. Prevenção é importante, entendo, quero falar, mas como a Polícia Militar faz o processo de como é que eu posso usar a palavra? De prevenção mesmo, de estar nas ruas, de prevenir o que pode acontecer. E o nosso objetivo principal da Polícia Civil é investigar. É o pós-crime. É claro que a gente não quer que aconteça. Mas a polícia é uma polícia judiciária, né? Ela vai constituir provas para fornecer e buscar autores daquele determinado crime. Esse é o objetivo principal. Então, assim como a Polícia Federal está para a Federação, a Polícia Civil está para o seu estado, entendeu? E a gente vê como de fundamental importância. É um passo para poder elucidar e fazer justiça. Porque ali é que vai ser buscado provas, ali é que vai ter o processo de investigativo
com técnicas, por isso que é importante uma boa formação, porque dali nascem os profissionais que atuarão para tornar a sociedade mais segura, mais justa, entendeu? Nesse sentido. Alisson, então, assim, o aspecto da segurança pública envolve a sociedade saber que existe uma instituição dentro da sociedade que preza por a gente seguir as regras, né? E caso a gente não siga essas regras, isso vai se tornar público, porque o papel da polícia civil é investigar e tornar público, seja acusações infundadas, né? Seja acusações legítimas, né? Exatamente, é trazer à tona, né? Trazer à tona a verdade, esse é o objetivo, né? No dia a dia, e a gente está sujeito a isso em todos os momentos, seja numa transgressão de uma lei, no trânsito, seja coisas diárias, né? Rotineiras do nosso dia a dia, né? Porque está sempre sendo verificado se foge aos padrões legais, entendeu? E podem sim ser investigados e julgados pelo judiciário, no caso, né? E a gente queria saber a outra parte, né, dessa pergunta dupla. Qual o impacto que você percebe que a Polícia Civil gera hoje na segurança pública do nosso estado? A gente já falou um pouquinho, né? Mas só para você fechar aí a ideia. Veja qual é o impacto. Imagine se determinado crime ficar sem solução, que muitas vezes acontece por ser difícil. Imagine se todos eles não tivessem solução. Aí é o impacto da Polícia Civil. Como é que você vai chegar à autoria de qualquer crime se não tem alguém que possa investigar para saber qual é a real verdade? É claro que tem N outras circunstâncias que perpassam, outras variáveis que perpassam até você chegar ao resultado final. Mas o impacto é esse. Imagine se todos os crimes, seja dos pequenos aos grandes, ficassem sem ter um processo legal para ser investigado e encontrada a sua autoria ia ficar sem solução, todos eles. Descobrimento, na verdade, da autoria de quem é o autor daquilo ali e a punição se for necessária, mas que possa dar algum tipo de resolutividade, entendeu? Esse é o impacto. Alisson, eu vou pedir para você falar uma coisa que eu acho que para quem está escutando vai ser muito interessante também, que é você situar. A gente sabe que tem várias polícias, né? Eu citei aqui todas que são as forças de segurança, que não são só as polícias, tem o Corpo de Bombeiros também. Como que é essa dinâmica entre vocês? Como que, onde que a Polícia Civil se situa em relação às outras corporações dentro do Estado, né? A gente, professora, tem o aparato legal, primeiro, né? Que a gente precisa seguir. Lá nas leis, existem claramente quais são as funções e as atribuições que cada corporação precisa atuar. Tem a área dela, certo? Mas muitas vezes, e isso é uma coisa bacana, como o nosso estado acaba sendo pequeno, então tem essa boa relação entre as instituições. Então a gente acaba, não em todos os aspectos, mas em muitos aspectos, tem essa interação do dia a dia com o objetivo de dar uma solução, de dar uma resposta à sociedade, de dar uma resposta a quem precisa ouvir aquela resposta, entendeu? Então, tem um aparato legal, mas tem as possibilidades e tem as boas práticas e a boa vizinhança também, entendeu? Age muito assim. É claro que tem todas as suas limitações, muitas vezes. Como tudo na vida. Mas, de uma forma geral, a gente entende que a força de segurança, ela trabalha em pelo menos busca, pelo menos tenta, em prol do público, entendeu? Em benefício do público. A gente dividiu a nossa entrevista aqui com você, a nossa conversa, em alguns temas gerais,
e eu queria trazer um tema que é o papel da avaliação. Vamos lá. Então, a gente queria saber, sob a sua perspectiva, qual é o real papel dos processos avaliativos, tanto na formação inicial, quanto no acompanhamento contínuo da atuação policial, né? E quando eu digo atuação policial, é da Polícia Civil. A gente entende o que eu falo como academia de polícia, né? Que é o centro formador. Estou especificando nesse sentido, depois a gente pode até estender para a instituição Polícia Civil. Mas a gente domina melhor da academia. O processo avaliativo ele é fundamental para nos nortear, para ver se a gente está conseguindo atingir o objetivo ao qual nos propomos ao iniciar uma formação. Então, assim, o processo avaliativo ele é constante lá. Essa é uma das vantagens e que eu tenho acompanhado durante todo esse processo, entendeu? A gente não chega a fazer 360, mas nós temos algumas avaliações, seja entre nós fazemos avaliação de nós mesmos, nós fazemos avaliações dos alunos, os alunos nos avaliam também. Não tem uma avaliação, por exemplo, via secretário da formação, mas as avaliações para ser 360 precisaria muito mais, né? Mas a gente, digamos que a gente faz 180, certo? Porque a gente busca sempre por melhorias, porque esse processo avaliativo ele é divisor de águas para o próximo. Para aquele que a gente está formando, que a gente entendeu baseado nas experiências passadas que poderiam ajudar, que isso é um processo avaliativo também, quando você checa e quando você pensa sobre as suas práticas no passado e muda para o futuro, é um processo avaliativo mesmo que talvez não formal, mas a gente faz processos formais de avaliação, é tanto que de tempos em tempos a gente tem relatórios, a gente elabora relatórios, inclusive eu elaboro os relatórios, e a gente está sempre perguntando aos pares, aos alunos sobre essa formação, entendeu? Acho que é por isso que a gente tem crescido e desenvolvido na melhoria dos nossos cursos, por causa dos processos avaliativos, entendeu? Com relação eu falo no pós-formação, isso é durante a formação até eles formarem. Depois, aí quem fica a cargo da própria instituição fazer essa avaliação. Já não passa mais por nós da academia. A gente fica responsável pelas capacitações, por entender que, por exemplo, de tempos em tempos a gente precisa trazê-los novamente para oferecer uma capacitação, um curso de melhoramento, entendeu? Que a gente entende, faz essa avaliação, mas uma avaliação da formação e da prática do profissional, isso é a cargo da instituição. Eu lembro que quando eu entrei na instituição, de tempos em tempos, que você passa um período de probatório, né? Uhum. Então, o chefe imediato ele tem que enviar para você o seu desempenho. Então, tem essa avaliação, certo? Mas eu não sei até que ponto elas são precisas. A gente vai continuar conversando com você, só que aí eu vou mudar, vou especificar mais, né? Você falou que não é possível a avaliação 360, mas é uma meta, porque a avaliação 360, ela é um modelo mais amplo de avaliação, né? E aí, a gente queria te escutar mais um pouquinho sobre como que esses modelos mais amplos de avaliação podem contribuir para uma formação que não termina no curso inicial. Você está falando do estágio probatório, no serviço público, a gente tem esse processo avaliativo muito intenso inicialmente, mas esse processo vai se extinguindo ao longo da carreira, né? Então, como que a gente pode, né, pensar em processos avaliativos que buscam um aperfeiçoamento constante do profissional, já que, como você falou, a gente estava conversando antes, né, de começar a gravar, que vocês estão sempre com desafios novos. O que está acontecendo na sociedade é sempre inovador, né? E aí, como que a gente pode pensar, né, esses processos, torná-los
mais contínuos ou mais inovadores? O que você acha que a gente pode agregar, né? Eu percebo que vocês já estão nessa direção, porque vocês já estão pensando na avaliação 360. Na verdade, talvez a gente faça sem querer. Entenda o que eu quero dizer, assim, no sentido de que toda vez que você vai propor um curso, tem um certo grau de avaliação da instituição. O que é que a gente precisa agora? Onde é que está o nosso déficit, entendeu? Tem alguém que pensa isso. Eu não tenho tanta propriedade para dizer, porque eu também não tenho tanta informação nesse aspecto. Certo, professora? Mas o que eu tenho visto é que essas avaliações acontecem, talvez não com tanta formalidade. Acho que tem uma comissão vinculada à secretaria, ao qual também a academia faz parte, tem espaço nessa mesa para discutir o que é que a gente precisa agora, quais são os nossos déficits, entendeu? Mas geralmente estão ligados, isso é uma opinião própria, tá? Estão ligados às necessidades de aumento da força. Talvez o que precise um pouco mais é a avaliação institucional formal da situação atual, entendeu? Porque tem um ou outro que pensa, dependendo do seu viés. Tem outro que pensa, vamos fazer um curso agora, por exemplo, eu estou lotado trabalhando no DGV, eu vejo a necessidade de fazer um curso de investigação tal. Então ela vai lá e propõe, entendeu? Então faz um projeto, envia para a Senasp aprova, e dali faz um curso de atualização, um simpósio, um seminário, entendeu? Um workshop. Mas a nível macro, em trazer e repensar e avaliar todos os seus profissionais, se envolve um trabalho mais específico, que talvez precise uma comissão específica para poder, assim, vamos trazer todos aqui para a gente ver quais são as nossas necessidades. Até porque hoje a polícia, como eu te falo, é centenária. Então, ela tem pessoas que têm 60 anos na instituição, exagero meu, mas tem pessoas que têm 45 anos na instituição, como tem que entrou um ano. Então, as diferenças são gritantes, as necessidades são outras. Entendeu? As necessidades são outras, mas a gente tá pronto para lidar com esses dois públicos diversos, entendeu? Será que esse que tem 45 anos não precisaria de uma reciclagem para trazer à tona um pouco mais nesse sentido? Eu sei que acontecem. De tempos em tempos precisa, por exemplo, vai trocar e vai fornecer um armamento novo. Vai fazer o uso troca das pistolas. A gente vai deixar de usar o revólver e agora vai usar a pistola X, por exemplo. Então vai lá, faz uma reciclagem geral. Isso acontece. Mas uma reciclagem geral no sentido de oferecer a todos, de tempos em tempos, uma nova formação, uma formação, entendeu? Dentro daquele padrão é um pouco mais sensível. Envolve muitos fatores, inclusive financeiros, né? Que é um dos eixos aqui, né? Que é complicado também, né? É difícil. Eu sei que tem outros pontos, porque o Estado, ele trabalha com várias frentes, e várias frentes importantes, né? A segurança é importante tanto quanto a saúde, quanto o serviço social, enfim, né? Cada um tem a sua importância. Mas, por outro lado, fica a desejar em alguns aspectos, né? A dinamicidade e a necessidade diária, né? Eu vejo os desafios que a gente enfrenta, por exemplo, quando você faz um curso de formação hoje, daqui a 5 anos, as investigações em crime cibernético já são outras, por exemplo. Então é tudo muito rápido, né? Como é que você vai estar atualizando um profissional a cada 30 dias? É como um computador. Hoje está obsoleto, amanhã está obsoleto. Você comprou um hoje achando que é bala, 2 meses depois ele está cheio, está pesado. E é assim que funciona, entendeu? Como é que a gente mantém esse nível de atualização constante? Me chamou muita atenção assim na sua fala, quando você fala que essas novas demandas da sociedade, né, à medida que vocês vão identificando elas, vão convidando vocês a fazerem novas formações. Sim. E ao fazer essas novas formações, vocês vão também reposicionando esses profissionais no sentido de avaliar, né?
a atuação deles, né? Sim. A gente, por exemplo, poderia, acho que ficou claro durante o período que eu estou lá na academia, como eu passei um tempo fora, eu voltei para a academia. Eu trabalhei na academia antes da licença e depois da licença. Então, assim, nós tivemos 3 turmas do curso de formação de oficiais. Certo? Nesse processo avaliativo, nesse processo de acompanhar as turmas, a gente foi vendo o quanto a gente foi crescendo e melhorando nas necessidades do que a gente poderia oferecer de melhor para o aluno e o que poderia que aquela melhoria fosse extensiva à atividade dele, que ele fizesse no dia a dia. Você entende? Isso através da avaliação. Você só percebe isso fazendo avaliações constantes, entendeu? A gente, por exemplo, percebeu que, um exemplo simples, lá, como é uma força de segurança, a gente preza pela disciplina e pela hierarquia para poder manter o processo organizadamente, né? Você lidar com 100 pessoas, 200 pessoas no mesmo local, quase que confinados, tal. Então você precisa estabelecer algumas regras, entendeu? E como o dia a dia exige de uma organização, por exemplo, você vai fazer uma entrada tática, você tem que ter uma organização. Você não faz de qualquer jeito, e você está lidando com arma de fogo, você está lidando com a vida. Você não pode se assustar e fazer de qualquer jeito. Então a gente foi percebendo que em alguns momentos era importante focalizar menos na técnica e mais na ouvida do próximo, entendeu? No entendimento de que aquele outro trazia outras demandas. Eu falo do público, eu falo do público geral, né? Da população, e a gente como profissional para oferecer serviço. Entendeu? A gente não podia na nossa academia dar 90% de técnica e 10% dessa oferta de enxergar o outro como apenas um objeto, por exemplo, entendeu? Então, assim, é interessante que a gente foi percebendo dessa forma e que, flexibilizando alguns pontos da nossa formação, a gente poderia oferecer um melhor serviço, entendeu? E essa flexibilização é no sentido de uma humanização mesmo da atuação? Sim. Por exemplo, como profissional, né, como psicólogo que sou, uma das avaliações que eu faço 90%, vamos falar assim, talvez 90% da nossa atuação, 95% da nossa atuação é lidar com o outro de uma maneira direta. Entendeu? Então, o seu diálogo, a sua fala, as suas atitudes, elas precisam estar de acordo com aquela situação. Você precisa saber minimamente como agir. Entendeu? Você não são todas as vezes que você vai agir de uma maneira mais agressiva, você entende? Ou agressiva, entendeu? De acordo com aquela necessidade. Não é toda hora que você vai precisar ter uma entrada tática na casa. Talvez um diálogo, uma conversa dê mais oportunidades do que uma ação mais rude. Eu vou dizer, é importante, em alguns momentos é importante. Até porque funciona também, mas esse processo de diálogo e de abertura para a população, no sentido de ouvir-os e de tratá-los de maneira adequada, oferecendo estrutura, oferecendo conforto, entendeu? Isso deixa você mais bem visto e mais bem procurado e com um serviço melhor, entendeu? Mais bem avaliado também pela população, inclusive. É um ciclo, exatamente. Tá aí quando você fala da avaliação 360, acho que falta avaliação da população algumas vezes. Então, assim, essa ideia da avaliação é um desafio extremamente complexo, né? Pela sua fala dá para perceber a importância disso, mas também o desafio que é. Exatamente, porque, por exemplo, como é que você vai conseguir? Você pode até ouvir, mas até que ponto você vai precisar se adequar? Como é que você consegue se ajustar, entendeu? Ajustes finos e você precisa ter muito cuidado, porque pode ser apenas uma avaliação pontual daquele contexto, entendeu? E a sociedade é dinâmica, como você falou. Então, naquela comunidade, talvez essa seja a necessidade. Já em outro ponto da comunidade, necessite de outro tipo de ação. Eu acho que é muito bom
esses recursos, né, de interação, que são recursos passivos, porque as pessoas vão estar nos escutando, mas são ativos no sentido de que elas vão saber mais sobre a nossa polícia, mas, né, aqui você representa, né, uma pessoa que é um profissional, que tem uma atuação. O bacana também, professor, é que a gente está dentro de um tempo e do espaço, certo? Amanhã, a gente, quando for ouvir esse podcast, essa conversa, pode estar obsoleto, como pode também estar avançado, pode estar propício para aquele momento. Mas a dinamicidade da vida nos faz fazer uma avaliação até que ponto esse podcast ele vai estar válido daqui a 5 anos, por exemplo, entendeu? Porque a gente pode estar, e o nosso objetivo é esse, é fazer com que melhoremos a cada dia. Então, mas fica gravado aqui para que a gente possa reavaliar no futuro. E eu vou trazer um tema bem concreto, que é o que a gente tem, que você já começou a falar quando você comentou o tema anterior, que é a questão orçamentária. Sim. E como que isso impacta, né, a formação. Esse foi um tema que apareceu no fórum, que envolve a restrição orçamentária e a dependência de instrutores da própria instituição, né? E aí, diante dessa realidade, como manter a excelência na formação? Existem estratégias criativas surgindo no serviço público para transformar esse desafio em oportunidade? Na verdade, eu acho que a criatividade é a palavra que nos fundamenta, porque a gente tem que literalmente se virar nos 30, né, como diz o jargão popular, porque limitações orçamentárias nós temos. Tá? O Brasil, a gente entende que o país é um país rico, mas que tem várias demandas. E tem outras questões que extrapolam essa conversa aqui. As necessidades. Mas as necessidades, elas são reais. Até porque a gente faz um concurso quando acontece, digamos, essa última vez que novos policiais, novos agentes, novos oficiais adentraram na nossa força, foram ao todo você precisa de 205. A gente precisa muito mais do que isso, até porque para aposentar um número, isso eu estou falando números aproximados, né? Tem quase 400 aí na fila para aposentar. Então 200, já está devendo já 200 quase. Você entende? Fora que a cidade cresce. E a cidade cresce exponencialmente. Se multiplica, gente. A cidade vai crescendo não só na população, mas no espaço mesmo, né? Então a gente precisa dessa constante, entendeu? Eu vejo, comparando com outras oportunidades lá que a gente pode ver, que assim, os processos seletivos lá fora, eles são constantes. Eles estão sempre acontecendo, porque é dinâmico, do jeito que vai entrando, vai saindo também. E a força de segurança ainda tem outros aspectos, né? Não só a questão da aposentadoria. A aposentadoria é o objetivo de todos, mas tem outros que saem antes desse processo, né? Seja sendo vítimas, inclusive, da própria violência e do combate, né, tal. Então, não só isso, a gente precisa destacar, e é tema, né, foi tema do nosso fórum, tema do nosso observatório, tem a questão da saúde, né? Exatamente. Tanto a saúde física quanto a saúde mental. E hoje a gente tem visto, como profissional, como psicólogo também, acompanhando os cursos de formações, hoje as pessoas, isso é comum, mas hoje, mais do que antes, as pessoas já entram doentes. Entendeu? Hoje as crises de ansiedade, os transtornos depressivos, o estresse do dia a dia, a gente já entra com essas dificuldades. Às vezes as condições de trabalho, né, eu falo as escalas, porque não para, a segurança pública não para, né? Você pode ter seu comércio, quando for 6 horas, dependendo do local, você fecha. Mas a segurança pública, ela funciona 24/7. Tem que funcionar, pelo menos, né? Ela funciona. Mas, então, é outra característica. Você trabalhar sob pressão, você perder noite, você ter que tomar uma decisão rápida, sob estresse.
em confronto, por exemplo, ou então com condições atípicas, né? É por isso que é uma luta diária por reconhecimento, por melhores condições, entendeu? Melhorou bastante, mas parece que a gente está sempre correndo atrás. Alisson, e aí a gente pode retornar para a questão do orçamento? Não, mas continuando aí nessa sua linha, porque aí, dentro desse contexto que a gente criou, né, de trabalho, o suporte financeiro acaba sendo fundamental para dar uma formação melhor, para dar subsídios para a atuação. Dá para imaginar que sem esse suporte financeiro que viabiliza as ações, fica mais difícil a atuação, né? Em todos os âmbitos, não só da formação, né? E a gente, voltando lá à nossa criatividade, assim, a criatividade que precisa ter. Eu acho que é um ciclo normal de todo o processo, de toda estrutura já fixa. Mas eu vejo na segurança a gente precisa estar sempre trabalhando com o nosso público interno. É tanto que nós temos cursos de formação de formadores, porque a gente precisa contar com os nossos, pelas questões orçamentárias. E mesmo com os nossos, a gente tem alguns limites financeiros e você vai muitas vezes no curso de formação, eu lhe digo com toda certeza, muitos voluntários que entendem que é preciso oferecer uma formação minimamente funcional para esses profissionais. E olha que a gente melhorou muito já. A gente já melhorou muito, entendeu? E hoje nós temos nos nossos quadros professores muito bons, que são referências nacionais, inclusive. Mas, por outro lado, a gente, assim, em alguns aspectos muito específicos, você precisa trazer algo em específico também. Só que aí esbarra nas condições, nas questões orçamentárias, entendeu? Você falou uma coisa super interessante lá no fórum, que você falou da previsibilidade. E orçamento tem a ver com previsibilidade, né? Tanto de entrada, quanto de frequência de cursos, quanto de criar um corpo educacional permanente, né? E a gente busca por isso, e a gente tem conseguido isso. Essa é a questão, assim. Mesmo diante de todas, eu acho que faz parte até do brasileiro, faz parte da nossa cultura ser resilientes. De a gente lidar com a dificuldade do dia e você encontrar uma saída, uma solução viável. É claro que a gente, na dinâmica da polícia, a gente trabalha sob maior pressão. Nossa linha de ação é um pouco mais estreita do que em outras ações, de repente, entendeu? Eu vejo que, assim, trazer isso a pauta, né, conversar sobre isso, ajuda talvez a materializar por que é importante investir, né, de maneira geral, na formação, na educação, né, por mais que isso pareça intangível, né, que a gente, e quanto mais intangível, mais difícil mesmo a gente justificar isso socialmente, né. E assim, você tocou num ponto que, assim, que passa um pouco macro, que vai além da formação da educação na polícia, né, tem que ser a educação a nível social mesmo. Eu acho que se a gente investir tivermos uma cultura organizacional, uma cultura de investimento em educação, esse processo de educação nas forças vai ser menos doloroso. Porque passa a ser da cultura, entendeu? Isso faz parte, não é uma coisa atípica. Como é que você investe 1% do seu orçamento e vai ter que investir 10% na formação de um polícia, se não faz parte do seu entendimento do que é correto e do que é bom, entendeu? E aí eu queria trazer um tema que apareceu na nossa conversa, que é a relação entre formação e saúde. Que a gente sabe, né, como a gente conversou, que a atividade policial envolve alta pressão e, por vezes, baixo reconhecimento, né, uma dinâmica que impacta a saúde mental. Sim. Como a saúde mental tem sido integrada ao processo de formação? E de que forma a gente poderia acolher melhor as demandas de prevenção ao adoecimento desde o início da carreira, né? Tem um ponto importante, assim, isso é uma opinião própria, né? O processo de pandemia aí, ele foi doloroso, não foi fácil, a gente não está aqui dizendo que... Mas, por outro aspecto, trouxe várias discussões nesses pontos.
trouxe à tona o quanto é importante cuidarmos da nossa saúde mental também. Se havia discussões, que a gente já sabia isso, a gente já vem discutindo, mas o processo de pandemia deixou isso escancarado. Entendeu? Então, o processo pós-pandemia das formações e o cuidado com a saúde mental nas forças, eu tenho observado essa crescente, e ela é muito grande e tem sido forte, entendeu? Tanto nos cursos de formação, nesse cuidado do profissional, no sentido de observá-lo como, não só como um profissional, mas como um ser humano que vai estar lidando com outro ser humano, certo? Dentro da academia, e a gente trabalha para isso. Talvez esse seja das minhas atividades lá. Enxergar o aluno não só como um futuro policial, mas enxergar o aluno dentro daquela circunstância como ser humano, o que ele está passando por ali, como ele está vivenciando. Até porque os cursos de formação, ele é muito miscigênio, né? Então, tinha gente que trabalhava no banco, que a próxima profissão vai ser policial, né? Tem outros que trabalhavam, já eram de força de segurança, então já conhecem um pouco a dinâmica. Então as pessoas literalmente surtam lá dentro, muitas vezes. No sentido da cobrança, da necessidade de agir diante de uma situação, entendeu? E situações de estresse. De extremo estresse, entendeu? Que lida com a vida, lida com coisas sérias, né? Não estou dizendo que as outras não sejam sérias, não é isso. Mas são decisões rápidas, entendeu? Então, a gente tem visto esse cuidado, é uma busca. É claro que precisa ser melhorado, lógico. Mas a gente tem visto esse cuidado durante as formações e agora no pós-formação também, com o cuidado da força de uma forma geral. É tanto que vários núcleos de atendimento e de cuidado têm surgido. Isso vem é uma política nacional também, tem acontecido, entendeu? Existe um processo de dessensibilização da população e das próprias forças do quão é importante aquele investimento. As pessoas, como eu te falo, né? Assim, como tem gente que está lá há 50 anos e como tem gente que entrou agora também, então tem diferença nas avaliações do que é importante. Você entende? Existe uma resistência de um certo público até precisar do serviço. Você entende? É uma conscientização, eu estou dizendo, entendeu? Então, não é tão simples, mas é uma luta constante. Até porque precisa de orçamento também. Aí entra o velho orçamento. Voltamos ao ponto, né? Voltamos ao ponto. Então, o orçamento também é outra coisa. Mas o que a gente pode ver é que existe sim uma tendência e uma busca diária por oferecer cada vez mais estrutura e suporte ao profissional, certo? Até porque e uma preocupação com a saúde dele no pós, entendeu? No pós-formação, no pós-ação, entendeu? Talvez o que precise, isso é uma ideia, talvez um atendimento especializado, tipo pós-trauma. Teve um evento importante e você passar por aquele processo de um cuidado intensivo para você estar pronto para a próxima, entendeu? Eu digo com a minha visão, dentro da minha visão limitada que eu tenho. Eu não sei se já tem processos andando, até porque eu não conheço todos e não faço parte do setor. Mas, principalmente nos setores de maior intensidade. De você lidar com, por exemplo, os núcleos de recursos especiais. Entendeu? Como é que está a saúde desse pessoal? Eu queria personalizar um pouco essa pergunta. Sim. E queria te perguntar, aproveitando que você está com a gente, que você se dispôs a estar com a gente, como que era o Alisson antes e como que é o Alisson hoje, né? E ao longo aí desse processo todo, como que você gostaria, né? Imaginando assim, um mundo ideal, como é que você gostaria que tivesse sido a formação? Como é que a questão da saúde tivesse sido inserida, né, na formação? Como é que a gente pode pensar o Alisson como uma forma da gente entender essa relação entre a formação, a promoção de saúde, né, e o antes e o depois? Porque, assim,
quando você fala, né, olha, tinha uma pessoa que era bancária, nunca tinha ouvido falar de segurança pública, já tinha outro que já tinha passado pela polícia militar e decidiu fazer o concurso para civil, né, então já estava entendendo. Como que a gente faz esse processo do Alisson antes e depois, ou continua o mesmo Alisson? Como que é essa dinâmica, né, que envolve um aspecto também identitário, né? Veja, a gente mora, isso é uma avaliação própria, você está fazendo uma pergunta pessoal, eu vou te dar minha opinião pessoal. A gente mora no menor estado da federação. Muitas vezes, essa é uma opinião pessoal, né? Muitas vezes você não escolhe o concurso te escolhe. Você entende o que eu estou querendo dizer? Em determinados momentos da sua vida, por exemplo, você tem uma formação básica e, por exemplo, eu nunca sonhei em trabalhar na polícia. Você poderia estar no meu lugar. Como? Estar no seu. Exatamente, como eu te disse que tem bancários. Quando eu entrei, eu tinha 18 anos. Eu fiz o concurso com 18 anos. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que naquele momento eu era um pós-adolescente, você entende? Qual era a capacidade que eu tinha de fazer uma avaliação precisa daquela situação, certo? Então eu entrei nessa força. O entendimento da profissão. O impacto que ela poderia. Então, assim, eu sempre fiz avaliações pautadas dentro da minha realidade naquele corte que eu fiz, entendeu? É claro que estudando, vislumbrando o mundo, eu pude entender um pouco mais e seguir o caminho que eu achava que era correto. Então, assim, existem momentos, até porque, como eu entrei com 18 anos, hoje a gente está em 2026, eu entrei em 2002, então são 24 anos de caminhada já, então muita coisa aconteceu nesse período. E os últimos anos, eles foram muito mais intensos, eu digo, nas evoluções dos processos. Vamos entender que talvez de 2002 a 2010 a coisa era um pouco... Mas agora, os últimos 5 anos, você tem que estudar tudo de novo e de ano em ano quase. Então, assim, eu sou o mesmo? Não sou o mesmo, amadureci bastante. Hoje eu vejo a instituição de uma maneira diferente um pouco. Tá? Vejo, é importante, mas eu consigo filtrar hoje, por uma avaliação própria, onde eu consigo ajudar melhor. Entendeu? Hoje eu sei onde eu consigo contribuir melhor com as características que eu tenho. E seria ideal que toda a polícia fosse assim. Que a gente fizesse uma filtragem, que a gente pudesse fazer uma colocação exata, quais são suas capacidades, seus talentos natos, para que a gente pudesse oferecer o melhor serviço. Entende? Mas nem sempre é possível. É como eu te falo, às vezes o concurso nos escolhe. Tá estudando, surgiu, você entrou. Até porque você precisa sobreviver. O sonho existe. Você vai correr atrás, mas você tem que ter pelo menos a base para caminhar. Como é que você quer construir uma profissão firme sem ter os processos mínimos? Você bem sabe, eu estou diante de estudantes aqui, profissionais também. É como diz Maslow lá. Como é que você vai lidar com as questões de autoestima e de satisfação se você não come bem? Se você tem essas necessidades fisiológicas não supridas. Você entende? Então, essa é a diferença, por exemplo, de alguns outros lugares. Que essas questões básicas, elas são supridas. Não estou dizendo que é perfeito, não, mas as questões básicas, elas são minimamente supridas, entendeu? Entrei no concurso porque tinha aquela oportunidade, eu queria estudar, eu queria sustentar minimamente os livros, os congressos, e olha que meus pais, eles puderam me dar todo esse suporte. Entendeu? Mas tem famílias que não conseguem. A pessoa tem que dividir entre estudar e por necessidade, né? Então, eu fui abençoado nesse sentido, mas você vai sendo direcionado de acordo com seus talentos, mas o que vai surgindo também para você, entendeu?
entendeu? Hoje é um pouco diferente, assim, eu vejo lá no curso de formação que eles querem estar lá. Talvez no meu, um pouco mais para trás, as pessoas precisavam estar lá porque era um concurso que chama mais de repente, entendeu? Por exemplo, eu fiz concurso para psicólogo do TRE e tal, mas é uma vaga para todos, entendeu? Tem bem aprovado, mas não chama, entendeu? Então, são outras questões. Te escutando, eu fiquei pensando quão é importante a instituição ser acolhedora para dar tempo dessa pessoa que talvez não tenha escolhido totalmente aquela instituição, poder escolher também, né? E os processos formativos têm esse papel, né? Também desse acolhimento, que tem essa dupla função, né? Do processo de descoberta de ser daquela profissão, né? Sim, exatamente, né? E é por isso também que o processo formativo, exatamente, você tocou no ponto certo também, que assim, a gente vê muita gente que até então não buscava seguir, resolveu ficar por se encantar com aquilo ali. Entendeu? Outras também se decepcionaram, também que estava certo, se decepcionaram com alguns aspectos. E assim é a vida, né? Sim, Alisson, sim. Eu sou muito grata, né, nós todos aqui do Observatório, com essa partilha sua. E eu queria trazer um último tema, sim, que que vai tocar nisso que você já comentou, então talvez seja uma oportunidade, né, de você dar um fechamento, que é o curso de formação inicial, ele vai além da transmissão de conteúdos técnicos. Ele pode também contribuir para moldar a identidade profissional do policial. E aí, eu queria agora que você trouxesse para nós, como alguém, né, que está na Cadepol, como é que a gente pode garantir que essa formação não reproduza uma cultura baseada no sofrimento, né, que para aprender precisa sofrer, né, e também possibilite uma atuação desse profissional equilibrada, ética e humanizada. E um outro aspecto que também é igualmente importante é como a formação pode ser uma ferramenta para interromper ciclos de violência. Eu vejo a formação como fundamental na moldagem do profissional. É claro que ele não chega lá zerado. Ele não chega com uma tábula rasa. Não chega. Ele chega cheio de expectativas, cheio de possibilidades. Outros vieram já de outras forças. E a depender da idade também, com mais informação ou com menos, né? Mas faz parte. Mas eu acho que uma coisa que é fundamental no processo de aprendizagem é você acolher as necessidades de cada um, individual. É difícil? É difícil. Sabe por quê? Porque muitas vezes são muitas. E você lidava com cada uma necessidade individualmente, se torna complexo. Mas a gente tem conseguido fazer isso na academia. Dentro das circunstâncias, né? Por exemplo, as turmas foram 205 formadas nesse último período. Mas foram 3 turmas. Vamos botar aí 70 cada. 65, 80 e tal. Mas então, cada um tinha uma necessidade específica, entendeu? E a gente procurava oferecer, sem fugir das padronizações, um tratamento individualizado para eles. Então, esse processo, e eu vejo dessa forma, esse processo de cuidar, de acolhimento e de atenção personalizada gera um sentimento de cuidado com o outro também. Esse é o objetivo. Entendeu? Eu falo cuidado com o outro, com quem vai estar sendo o cliente. A população é o cliente da polícia, né? Então, se você cuida desse profissional, se ele está bem emocionalmente, ele consegue oferecer um serviço melhor. Entendeu? Isso era sempre batido, a importância da boa formação, mas o cuidado também para não exagerar em determinadas... evitar os excessos em alguns aspectos, entendeu? Nas cobranças, de repente, eu sei que é importante. É importante você trazer discussões sobre as suas vivências. Mas não é só aquilo.
Você não vive só com aqueles excessos. Aqueles excessos podem acontecer. Por exemplo, se você lidar com crimes bárbaros, acontece. Só que você não vai lidar sempre com os crimes bárbaros. E mesmo acontecendo um crime bárbaro, você precisa estar bem, porque vai ter que lidar com a família que está ao redor. Então, esses alertas, essa psicoeducação, como a gente faz, como a gente tenta fazer nesse processo durante as formações, a gente tem colhido os bons frutos no sentido de termos profissionais habilitados e que têm lidado com isso, entendeu? Pelo menos esse alerta, esse entendimento, essa percepção de que precisa ter uma atuação humana. Se você for observar, até em casa mesmo, se você vem de um ambiente agressivo, você tende a reproduzir, porque você acabou aprendendo e você muitas vezes não consegue enxergar outras formas, a menos que você seja exposto a isso, outras formas de tratar o outro. Isso é no dia a dia com a gente, com nossos filhos. Se você trata bem o seu animal, seu filho vai tratar bem o seu animal. Ele está vendo, por exemplo, por repetição, entendeu? É assim que a gente entende e que a gente tem tentado fazer. É claro que não acontece 100% do momento das coisas, entendeu? Mas é um dos preceitos. Quando você traz uma formação, né, que permite essa relação mais equilibrada, ética, né, e humanizada, você, independente de qual contexto essa pessoa venha, a gente tem a possibilidade de interromper ciclos de violência, né? Quando a partir do momento em que você pensa uma formação, um curso voltado para esses preceitos, o ciclo se interrompe, né? Ou pelo menos a oportunidade de se interromper, porque se você mantém aqueles padrões, eles vão persistir. E eu vejo isso durante a minha carreira, entendeu? Hoje acontecem, mas são menos frequentes os índices de, por exemplo, de furtos. Entendeu? As necessidades são outras, o nível de entendimento e educação, eles vão aumentando e vão diminuindo alguns comportamentos danosos que aconteciam antigamente, entendeu? E da polícia também, né? Da polícia ter uma atuação que use menos as estratégias agressivas, né? E use mais estratégias assertivas, né? Exatamente, entendeu? E assim, acho que quando você traz eles para a sala de aula, você discute melhor. Você pode ouvi-los dentro da circunstância, como é que eu devo fazer dentro dessa situação, essa aqui é a minha situação. E vai trazer uma saída, uma solução juntas, em conjunto, né? Porque pelo menos ele vai ser ouvido. Aquela voz não vai ser muda. Entendeu? Então, assim, esse processo de você repensar, ou então apenas de dar uma possibilidade de ouvi-los, faz diferença na vida de alguém que muitas vezes foi rejeitado, que foi apenas jogado aos leões, como dizem, entendeu? E a gente está indo para a última pergunta, né, da nossa conversa. Eu queria dizer que bom que você escolheu ser policial civil, que bom que você está na Cadepol. A minha percepção é a mais positiva de que você pode contribuir bastante, viu? E aí eu queria te deixar abrir agora a conversa para você dizer qual tema, o desafio, né, da sua corporação você acredita que ainda precisa de mais atenção no debate público e que a gente não comentou aqui, algo que você queira trazer, né, que é uma questão, uma preocupação sua ou algo que você gostaria de destacar. Não, eu acho que essa conversa tem sido muito rica. A gente aprende muito, né? A gente só vai ver os frutos dela no futuro. É claro que muita coisa já tem acontecido, esse movimento é interessante para entender e para poder
não passarmos inertes e fazermos a nossa parte nesse processo, né? E é isso que eu tenho tentado e é isso que eu vejo que a academia tenta fazer. É oferecer o melhor que a gente tem dentro das nossas circunstâncias. Não a gente peca muitas vezes em dificuldades, como a gente já falou, questões orçamentárias. As orçamentárias envolvem questões estruturais. A gente precisa, assim, talvez de mais, como eu te falo, de mais servidores, de pessoas mais habilitadas, entendeu? Isso tem crescido, tem aumentado. Se a gente conseguir fazer esse número ser um pouco maior, a gente vai conseguir chegar em alguns lugares que precisam, certo? Principalmente o que eu vejo na questão do interior do estado, em algumas respostas, entendeu? Acontece, mas talvez precisasse de um pouco mais de investimento nesse sentido. Aí é uma política maior, né? Um entendimento quando pode acontecer. Um ponto que a gente poderia acrescentar é de tempos em tempos estar trazendo novos, não esperar apenas, por exemplo, para você ter ideia, esse é um questionamento que eu faço. Meu concurso ele foi de 2001, depois teve um concurso em 2014, veja quanto tempo sem, certo? Se eu não me recordo, eu não estou enganado, entendeu? Mas aí depois de 2014, aí já teve outro agora em 2021. Mas veja, nesse período aí, muita gente passou, já ficou, toda gente ficou para trás. Era interessante, assim, pelo menos uma avaliação anual de quanto a gente está precisando e trazendo esse pessoal. Do jeito que entra, sai, porque a gente vai renovando, entendeu? E a gente vai trazendo novas mentes e vai trazendo novas perspectivas e já pessoas já habilitadas para aquele contexto, entendeu? A gente não está contando, a gente não vai estar lutando, minha esposa sempre usa essa analogia. É como muitas vezes a gente estivesse lutando com escudos de madeira, mas o inimigo está usando lasers, com bombas, você entende? Então assim, se a gente está se reciclando, não só reciclagem, mas trazendo pessoas novas, porque talvez seja mais fácil trazer pessoas novas do que fazer uma reciclagem pela resistência de quem está. E essa diversidade, entendeu? Então, se a gente pudesse a cada ano ter uma política, só nem que a gente traga 30 todo ano. 30, mas esses 30 vão quando chegarem os 30, vão estar mais preparados do que os 30 que entraram 2 anos atrás. Porque eles já vão estar discutindo outros aspectos mais novos de acordo com o contexto, entendeu? Talvez uma busca constante por melhorias e por renovação do nosso pessoal, entendeu? Acho que passa por isso. Pelo menos a minha opinião. Sim, a ideia é que você pudesse trazer pra gente a sua visão, né? Você já tinha exposto esses temas que a gente falou agora, são todos que você já tinha trago em algum grau na sua fala, né? E a gente queria, então, transformar isso agora em áudio. E assim, o que é interessante, depois, assim, a nível de sugestão, porque eu sou apenas um recorte da instituição, certo? Isso aqui é meu viés. Quem de repente está lá em cima, que lida com orçamento, vai dizer assim, ó, não é questão do orçamento, porque o orçamento chega. Na verdade, você entende? Talvez um outro aspecto, em algum momento, a gente pode acrescentar essas discussões, trazendo dentro da mesma instituição várias visões, entendeu? Eu estou como formação, então o objetivo da formação era discutir sobre isso, beleza. Mas vamos agora ouvir quem fomenta a formação. Vamos ouvir agora quem pensa mais a nível... Você entende? Acrescentar dentro não só das forças, um de cada força, mas alguns de cada força, depois ir acrescentando, entendeu? De repente pode ser assim, ter vários aspectos da mesma força, entendeu? Eu entendo que nesse momento a discussão é sobre as formações, então tem que trazer os centros formadores para falar sobre isso. Sim, esse é o tema, formação e promoção de saúde, exatamente. Ok, Alisson, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o desafio de construir esse diálogo conosco. Sabemos que seria impossível exaurir tudo que foi discutido naquele encontro e as ideias que estão surgindo agora, né? Quando a gente se reuniu em novembro, né, para o fórum. Mas as ações deste primeiro ano e meio do nosso observatório estão sendo implementadas, concluídas, né? Essa é uma etapa importante para nós, que é a construção e
e divulgação do nosso podcast. E futuramente teremos novos fóruns, novas pesquisas e, claro, outra temporada para dar continuidade a novas e velhas discussões, né? A ideia é essa. Agradeço imensamente a você que nos acompanhou até agora. Convido a todas e todos continuarem seguindo de perto o trabalho do Observatório Temático em Segurança Pública e Formação Policial da Universidade Federal de Sergipe, assim como o nosso podcast, Observatório de Segurança Pública, Diálogo, Formação e Saúde. Até o próximo episódio.